Sejam todos bem-vindos aqui à série de lives falar sobre qualidade de vida dentro de empresas, né? Então, para colaboradores, a gente vai falar também sobre estilos de liderança, sobre como que as empresas podem fazer nesse momento, como que os líderes podem fazer nesse momento que a gente está vivendo aí, para ter uma boa liderança à distância. Vou esperar a Márcia entrar novamente para chamá-la. E aí vou apresentar e fiquem todos muito à vontade para mandarem, enfim, as perguntas de vocês. Então, como eu disse anteriormente, a Márcia é empreendedora. Voltamos. Olá! Pronto, novamente. Eu vou te apresentar de novo, tá bom? Porque a gente acabou perdendo o vídeo anterior, caiu, não sei o que aconteceu, mas acontece, ao vivo é assim, né? Então, você é empreendedora, conselheira de empresas, especialista em governança corporativa e gestão estratégica de negócios. Tá correto? Exato. Perfeito. Profissionalmente é isso que eu faço. Na verdade, Tá sou bom. uma aprendiz da vida, né? Que a gente costuma dizer, uma lifelong learner, como a gente aprende aí, né? Tá, perfeito. E, Márcia, conta um pouquinho para quem está assistindo a gente e ainda não te conhece sobre os seus projetos e sobre a sua trajetória profissional, só para que as pessoas possam se inteirar e entender um pouquinho sobre tudo isso que você faz hoje. Show, Natália. Em primeiro lugar, queria agradecer o seu convite. É um prazer estar aqui falando com você, aprendendo com você sempre, né? E falando com o seu público sobre um assunto tão importante, que é o bem-estar no mundo corporativo. Eu sou advogada de formação, empreendedora por vocação, e a minha carreira toda eu desenvolvi dentro de empresas como executiva da área jurídica e de compliance. E o principal aprendizado durante esses 20 anos que eu fiquei no mundo corporativo foi relacionado ao valor do negócio por meio das suas pessoas, né? E com este aprendizado, depois que eu saí do mercado corporativo, eu resolvi empreender para ajudar as pessoas a performarem melhor dentro dos seus negócios, na sua trajetória de trabalho, né? Então, eu montei uma consultoria de gestão só para escritórios de advocacia e desses ambientes jurídicos, onde a cultura foi trabalhada e o resultado do trabalho foi apresentado por meio das pessoas, eu acabei sendo chamada para trabalhar a cultura organizacional em outros ambientes. Então, hoje eu atuo com empreendedores, empresários, equipes de alta performance, nesse caminhar, né? Que é tornar os negócios melhores por meio das suas pessoas. Então, essa é a minha Tá. trajetória. Sou mãe do Vinícius, né? Que é um guri de 11 anos. Eu vi E que coisa linda que é seu filho, parece uma pintura, né? eu Nossa, sou lindo, suspeita para lindo, dizer, lindo. né? E tem seus olhos, que sorte, né? Porque que olhos lindos É que minha vocês obra de dois arte, têm. meu amor. Demais, Obrigada. lindo. Obrigada. Só ele de filho? Ou tem uma menina Só também? ele. Não, eu tenho um Só enteado ele. também de 10 anos, que é uma paixão. E, enfim, a família completa. Perfeito, tá. E durante toda essa trajetória e tudo isso que você vem atuando dentro das empresas, é possível dizer que o maior bem que as empresas possuem são justamente os colaboradores? Sem dúvida nenhuma. Acho que essa é a maior Tá. verdade que eu já ouvi na minha vida. Nenhum resultado é obtido hoje em dia se não for por meio das pessoas. As empresas são feitas por pessoas e para pessoas. Então, se a gente não entender de pessoas, a gente não entende negócio de Simon Sinek, né? Uhum. Então, eu acho que essa é uma grande vertente que precisa ser trabalhada em todo e qualquer ambiente, né? Você também trabalha nesse setor e sabe a importância que é você ter pessoas sempre engajadas e performando no negócio, né? E o que você acha que acontece que a gente ainda é um tabu falar sobre o bem-estar dentro do ambiente corporativo? Assim como também é um tabu quando a gente fala sobre a psicologia, existe ainda essa questão de quando vai ter uma palestra, alguma coisa, eles associarem a questão da saúde mental como, não sou louco, então não preciso. Então, a gente ainda trata muito, né? E a gente percebe que esse tabu é maior nesse ambiente corporativo, mais do que em outros ambientes, né? Sem dúvida, as pessoas, na verdade, têm um pouco de receio, medo de demonstrar, né? De falar do assunto, de demonstrar a vulnerabilidade. Felizmente, o que a gente tem
sentido ao longo dos anos é que os ambientes têm evoluído, as pessoas têm trabalhado as relações de forma mais humanizada. Eu acho que esse lado das relações permite que a gente possa trabalhar um pouco mais, né, essas questões relacionadas ao ser humano. Então, eu enxergo ainda que existe muita gente caminhar no ambiente corporativo, nesse sentido, mas é possível a gente já ver grandes avanços, né? Hoje é possível você trazer esses assuntos para os ambientes de RH, as empresas têm tratado os seus colaboradores com uma forma mais próxima, mais humanizada, entendendo as dores de cada um, entendendo que todos temos os nossos problemas, né? E isso impacta diretamente no resultado da empresa e é uma responsabilidade do empreendedor e do empregador também acolher as pessoas dentro da sua diversidade, né? Não só a questão da saúde mental, do bem-estar, mas das diversas dificuldades e peculiaridades que cada colaborador tem no ambiente de trabalho, porque entendendo a necessidade de cada colaborador, você consegue extrair dele o que ele tem de melhor. E, obviamente, isso se reflete nos resultados que a empresa terá, né, ao longo da sua trajetória. Né? Mas, de fato, ainda é um tabu e eu fico... O seu trabalho envolve tudo isso. Quando você chega numa empresa, você vai conversar com cada uma das pessoas que estão ali envolvidas. Tem alguma ferramenta que você utiliza, algum software, alguma coisa? Na verdade, nós utilizamos diversas ferramentas, né? Mas o principal acervo para a gente é o ser humano. Então, nenhuma ferramenta substitui o contato humano. Você conhecer as pessoas, entender quais são os seus talentos, as suas dificuldades, né? Aonde elas atuam melhor, descobrir a partir das pessoas qual é a sua melhor versão e trabalhar neste lado do talento para que a gente possa trazer um bem-estar, né, maior para o ambiente corporativo e também desenvolver aquela pessoa dentro das suas escolhas, né? Então, hoje, quando nós somos chamados para trabalhar numa cultura organizacional, a primeira coisa que nós fazemos é mapear a estrutura da empresa, entender como é que funcionam as lideranças, as relações interpessoais, como são feitas as conexões. E todas essas conexões, elas partem de um princípio que é da confiança, né? A gente não consegue administrar e trabalhar relações interpessoais se não houver uma confiança. Então, todo esse cenário, ele é mapeado previamente, então nós fazemos entrevistas com as pessoas, entendemos do indivíduo quais são os seus desafios, qual é a sua visão sobre a empresa, sobre a sua atuação ali, e trabalhamos para poder haver um alinhamento entre o propósito da empresa e o propósito dos indivíduos, né? Que a gente acredita que somente nessa trilha e nessa jornada conjunta que a gente vai conseguir obter melhores resultados. Então, Nossa, esse basicamente é o meu trabalho. trabalho. Tem que gostar de gente. Uhum. Tem que gostar de observar gente, né? E contar com cada um, porque cada ser é diferente. Então, lidar com a subjetividade, né? Quando a gente fala de ser humano, cada um é único. E conseguir integrar toda essa individualidade num coletivo que seja bom para todo mundo. Então, é mais ou menos um trabalho de harmonização, né? Exatamente. E você sabe bem como isso funciona na prática, né? Você trabalha com a psicologia e traz todo esse lado, né, do olhar para si. Se a gente não entender a individualidade de cada um dentro da sua realidade, da sua diversidade, você não consegue liderar essa pessoa e nem extrair dela o que ela tem de melhor. E passa também, Nathalie, você sabe muito bem disso, por um processo de autoconhecimento. Quanto mais a gente tem conhecimento de nós mesmos, maior é a nossa habilidade de entender os outros. Então, quando a gente compreende melhor como as pessoas funcionam, como elas pensam, como elas tomam decisão, fica muito mais fácil de você alinhar os interesses e trabalhar para uma meta coletiva, para o que faça sentido para a empresa, para os seus colaboradores e para a sociedade, né? Nossa, perfeito. Pode continuar. Eu só quis pontuar que eu achei muito legal, porque é um trabalho incrível, que olha para tudo. Então, é você pegar ali do comecinho, né? É a semente que vai virar árvore no final e acompanhar todo esse processo. Demora muito tempo para fazer isso? Quando as empresas te contratam a sua consultoria, você acompanha Nathalie, por muitos anos ou são alguns meses? Olha, eu tenho uma premissa que é muito minha, que eu acho que a consultoria que fica muito tempo numa empresa, ela começa a fazer parte de um problema e não de uma solução.
E eu acho que ninguém melhor do que o empreendedor e do que os colaboradores que estão naquele ambiente para entenderem quais são as suas dores. Então, a consultoria ela vem como um apoio, um ponto de provocação para que as pessoas possam performar e para que os resultados venham a partir delas. Então, eu não acredito em consultoria, por exemplo, que gera dependência, né? Tá. E eu considero que o nosso trabalho hoje na Mobdomo é muito mais uma assessoria, porque a gente entende as dificuldades e muitas vezes que as pessoas não têm este conhecimento, um conceito prévio formado para fazerem sozinhas. Então, muitas vezes a gente atua em conjunto com as lideranças, que é para ajudar, né? Para que o resultado seja um resultado compartilhado. Então, melhor do que o resultado financeiro de qualquer projeto, o meu propósito, a minha crença é que eu tenho que ter um resultado efetivo para o negócio. O resultado positivo do cliente é o meu resultado. E eu só consigo aferir isso quando eu vejo um ambiente harmônico, a empresa gerando resultados, tendo produtividade e as pessoas se sentindo acolhidas, as pessoas se sentindo parte. É o que a gente fala que é a sensação de pertencimento, né? Então, quando a gente entende que o ambiente é acolhedor e a gente enxerga o seu valor, vê que faz sentido as tarefas que você realiza, você é muito mais feliz, você sente esse bem-estar na pele, né? E você entrega melhores resultados. Eu acho que a maioria de nós tem uma meta comum na vida, que é ser feliz, né? A maior parte do tempo. E esse conceito de felicidade passa muito pela questão do equilíbrio. Como é que você consegue harmonizar as suas relações dentro de um ambiente corporativo, de um ambiente familiar, né? Então, isso faz todo sentido, né? E quando a gente pensa em produtividade, a gente sabe que esse conceito está muito ligado com a relação da motivação, né? Uhum. E nesse momento atual que a gente está vivendo, as pessoas elas estão muito desmotivadas, né? Por conta das más notícias e de um cenário que a gente ainda não sabe como que vai ficar, enfim, não ter essa previsão, não que ela realmente exista, porque ela é ilusória, na verdade, né? Mas hoje eu acho que as pessoas estão se dando mais conta disso, de que nem tudo está no controle e isso está gerando, enfim, muita instabilidade na maioria, né? Colaboradores, Uhum. pelo menos o que eu vejo aqui dos pacientes que trabalham em empresas, muita gente falando, né? Ah, poxa, eu trabalho com meta, é complicado, tô num ramo X, sei lá, turismo, não tá legal e tudo mais. Será que tem como manter uma boa produtividade, sabendo desse vínculo entre produtividade e motivação na quarentena? Excelente pergunta, Nathalie, mas eu acho que cabe um pouco mais de reflexão sobre esse aspecto. Eu queria provocar a tua audiência a pensar a respeito também, enquanto a gente bate esse papo. Eu acho que falar de produtividade é importante, mas falar de motivação por trás dessa produtividade também é essencial. A gente percebe que, diante de todo esse cenário, do qual todos nós fazemos parte, independentemente da sua situação, da classe social, todos estamos vivendo a mesma situação, os mesmos medos, a mesma incerteza. Então, a produtividade já não é mais a mesma, né? É necessário que a gente entenda, em primeiro lugar, essa situação, perceba o que ela trouxe de novo para as nossas vidas, quais são os nossos motivadores que modificaram, quais são as entregas que nós temos que fazer, considerando a nova realidade, a nova infraestrutura que a gente tem que contar, né? Hoje nós estamos trabalhando nas nossas casas. Sim. Quantas de nós, Filhos, mulheres principalmente, que têm o privilégio, por exemplo, de ter o seu home office, de não ser interrompida enquanto está fazendo uma live, enquanto está falando com o cliente. Então, essa questão da infraestrutura, da entregabilidade, mais do que a produtividade, ela foi modificada, né? E os motivadores têm que ser repensados também, né? O que me motiva hoje é principalmente saber que eu estou segura, que a minha família está segura e que as empresas com as quais eu tenho relacionamento também estão preservando a saúde dos seus colaboradores e mantendo a sustentabilidade e preservando o seu caixa. Então, a minha motivação é saber que eu estou fazendo a melhor entrega dentro de um cenário que todos estamos vivendo, e empenhando ali o meu melhor esforço e me esforçando para me adaptar a uma nova realidade. E esse é um desafio de todos nós, líderes, empreendedores e liderados, né? Então, é lidar com essa situação de forma positiva, entender que a realidade mudou e que ela não vai voltar a ser o que ela era,
porque o mundo é constante mudança e a gente precisa mudar junto com ele, e a flexibilidade e a adaptação são essenciais, e trazer esse viés da humanização também, né, das relações. É importante que a gente saiba que hoje nós invadimos a casa das pessoas, o seu ambiente mais íntimo, né? E esta relação traz uma exposição e, ao mesmo tempo, traz uma necessidade de rever as rotinas, de rever as prioridades, de rever os motivadores. Então, é uma reflexão que é importante que a gente faça aqui também. E você deve estar vivendo muito isso, né, no seu consultório, enxergando nos pacientes essa ansiedade, trazida justamente pela cobrança da produtividade, né, a incerteza de se vão manter os seus empregos, se terão os seus salários, como é que vai ser o futuro do meu trabalho, como é que eu vou conseguir administrar homeschooling. Quem tem crianças menores ainda, que não tem uma previsão de retomada, as crianças maiores, nós que somos mães, mulheres, por mais que a gente tenha a ajuda dos nossos maridos, algumas que têm, as outras que não, que contam com a ajuda de outras pessoas, está complicado nesse momento, né? O afastamento, ele também tirou a ajuda externa que nós tínhamos das avós, das tias, das babás, enfim, das pessoas mais próximas. Então, falar de motivação e de produtividade num contexto como esse, ele requer uma sensibilidade para a gente perceber a adaptação que a gente tem que fazer nesse novo normal, né, como todos estamos dizendo. Isso é uma preocupação das empresas, isso tem a ver com o bem-estar também e com a entregabilidade. Eu acho que o principal foco que a gente tem que acessar para poder entender essa realidade é estar aberto para entender as necessidades, perceber, tranquilizar melhor as nossas equipes na posição de líderes que somos, né? E os liderados compreender, dentro deste novo cenário, como pedir ajuda, como declarar de forma positiva a sua situação e obviamente, usar a integridade e honestidade para fazer o seu melhor, né? Então, eu acho que a transparência, a verdade e essa conexão, esse contato próximo, ele é muito importante para a gente poder passar por tudo isso mais fortalecidos, né, Nathalie? E não é fácil, você sabe bem disso, né? Não, não é. Eu quero fazer duas observações, assim, inclusive uma coisa que você falou que eu achei excelente, que foi até me veio um insight, assim, de tudo, né? O que eu percebi foi que as pessoas, elas estão sem uma válvula de escape, e isso era, né, algo que fazia parte da nossa rotina. Então, cada um tinha a sua maneira, né? Um happy hour com os amigos na sexta-feira, um almoço com uma amiga, um almoço em família, um churrascão no final de semana, seja a academia, a viagem, enfim. Fosse o que as pessoas, elas tinham esse lazer. E esse lazer ajudava bastante, né, com a questão do estresse, de tudo isso, porque era uma forma ali de você socializar e tudo mais. Então, as pessoas nesse momento, o que eu sinto é que elas estão um pouco mais estressadas, digamos, vou usar essa palavra assim, talvez pelo contexto de não sair tanto, de tudo acabar sendo naquele ambiente e de você não ter tanto esse lazer, né? Apesar de que você pode assistir sim um filme, a gente está com um pouco de flexibilização, mas o pessoal não tem saído tanto, né? Pelo menos o que eu tenho notado é que as pessoas, elas estão se resguardando mesmo, a maioria delas. E o que eu achei mais interessante de tudo que você falou e que eu acho que é o essencial, assim, que talvez, não sei, me veio esse insight agora conversando, que eu achei que é isso. Até o momento presente, eu acho que a maioria das pessoas ficou pensando em quando que isso vai terminar. E aí você trouxe um olhar de aceitação. E eu acho que isso faz toda a diferença. Porque, na verdade, o que está acontecendo é muito isso. A gente está negando isso e esperando que as coisas voltem ao normal. Então, tá todo mundo num stand-by, esperando a hora que vai ligar o play de novo e que a gente vai voltar para o jogo. Só que, na verdade, o jogo continua. E a gente não aceitou. Então, na hora que eu te ouvi falar, eu pensei exatamente nisso. Assim, que o plano não é para amanhã, é agora. Exato. Como que eu vou fazer hoje, né? Porque a gente não Exato. sabe quando que vai chegar esse amanhã. E aí eu senti Exato. isso da aceitação. E eu acho que isso que falta.
O que eu sinto é exatamente isso. As pessoas, elas não aceitam a situação. Então, tá todo mundo numa situação de negação. De que, tá chato, daqui a pouco vai passar. Não... E idem com as crianças também, sabe? Eu vejo as crianças também falando assim, quero logo que vai embora o coronavírus. É verdade, é verdade. Mas Então, você falou tá uma todo coisa mundo... muito interessante. Esse aspecto da aceitação, e mais do que aceitar, é importante se aceitar, senão você não ressignifica nada. Né? O primeiro passo é enxergar essa realidade como sendo uma realidade mundial, que todos nós estamos acometidos e vinculados a ela, e pensar, você falou um outro aspecto importante, o que eu posso fazer hoje para que a minha vida, para que eu tenha bem-estar, para que o meu dia faça sentido? Eu acho que muito que gera essa ansiedade é esse excesso de futuro, essa incerteza, essa insegurança, e ela é muito alimentada pelos nossos próprios pensamentos. Então, nós estamos aqui, mas não estamos nunca no presente. Estamos sempre preocupados com o que vai ser amanhã, como eu vou resolver o problema que ainda não chegou. Isso traz essa carga emocional muito grande, muito forte, que nós não temos respostas, né, Nathalie? Claro que é viver o dia. Exato. Aplicar o seu melhor dentro daquelas 8 horas de trabalho que você tem, ou das 24 horas que tem o seu dia, e pensando como é que você lida com as situações da melhor forma possível. Olhando para você com mais generosidade, obviamente com autorresponsabilização, que esse é um aspecto importante, e saindo da zona de conforto. Porque, enfim, nenhum de nós aqui estava preparado para isso que veio, né? Mas nós temos uma capacidade muito grande de adaptação que nós precisamos utilizar ao nosso favor, né? Ficar na zona de conforto, não aceitar, enfim, reclamar, vilipendiar, não vai fazer com que o vírus desapareça e nem que a nossa vida volte a ser o que era, porque a vida anda para frente, né? Então, qual é a melhor resposta que a gente dá dentro dessa situação? Acho que cada um de nós tem que fazer essa pergunta e pivotar, né, o seu mindset, transmutar, transformar o seu olhar para o mundo de uma forma que te traga mais alívio, mais paz. Né? Acho que o ser humano é o único ser que tem estratégia para arrumar problemas na vida. A gente procura, se não tem problema, a gente procura, mas a ideia é justamente ao contrário, é como é que eu enxergo isso, aceito isso, ressignifico e procuro um caminho adaptável que me torne mais feliz, que me deixe mais aliviado. Olha para a sua família, olha para quem está do seu lado. Se você não pode estar com a pessoa que está distante, sabe, organiza o teu núcleo, organiza a sua cabeça, coloca os seus pensamentos no lugar. Eu tenho uma amiga que fala, olha, já pus o armário no lugar, já reorganizei as minhas gavetas, já reclassifiquei os meus livros, agora está na hora de colocar a minha cabeça no lugar. Por que não? Quais são as nossas ideias que já envelheceram? Eu tenho uma grande amiga, Andrea Bisker, que também é minha mentora, que diz o seguinte, que o maior aprendizado que ela teve na vida é que as certezas envelhecem. Isso é uma grande verdade. Quando a gente vive em incertezas, a gente não evolui. A gente não enxerga a realidade e não se torna protagonista nessa realidade. Então, falando de mundo corporativo, mas falando de vida também, que é importante, né? Como que a gente ressignifica e como que a gente enxerga o nosso propósito dentro de um contexto de que todo mundo está aqui para ser feliz na maior parte do tempo e é o que a gente busca, né? Apesar da felicidade ser uma abstração, mas como eu me sinto bem. Como eu me sinto bem dentro da minha casa, porque eu tenho uma casa, né? Seja ela nas condições que for, eu estou abrigado, estou seguro. Eu estou trabalhando várias horas por dia, ok? Mas como é que eu reorganizo a minha rotina de modo que eu fique feliz com o que eu estou fazendo, consiga entregar o meu melhor, dentro do possível, né? Enquanto essa situação realmente está indefinida. E sabendo que o mundo não mais será o mesmo, como é que eu faço o meu melhor com o que eu tenho agora, enquanto eu não tenho condições melhores de fazer melhor ainda? Como diz o nosso mestre Mário Sérgio Cortella, né? Então, isso é uma máxima. Então, a gente precisa realmente assumir o nosso papel de protagonismo e perceber que nós temos duas opções, lidar com isso ou não lidar com isso. O fato é que, de alguma maneira, isso que veio é uma grande possibilidade da gente aprender e, enfim, dar um outro sentido àquilo que a gente acredita que a gente tem como verdade, como certeza, né? E principalmente
principalmente, Nathalie, é descobrir nesse ambiente o que é essencial dentro de tudo que é importante. Eu estava vendo esses dias uma publicidade da Coca-Cola que dizia exatamente isso, né? A gente voltou para as nossas casas, reaproximamos as nossas relações, passamos a olhar um pouco mais para nós mesmos. Será que nós queremos voltar para esse mundo caótico? Será que não é possível reinventar uma nova forma de ser produtivo, das empresas serem sustentáveis, da gente alimentar as nossas conexões e as nossas relações interpessoais com base num resultado compartilhado, numa meta compartilhada, utilizando um outro formato para isso, em que nos traga segurança e que nos garanta realmente esse futuro, que é um futuro que a gente vai contar muito com a tecnologia, e que, felizmente, isso encurtou distâncias. O nosso cliente está mais perto, o nosso colaborador está mais perto. O mundo é sem fronteiras. E talvez a gente também tenha que olhar as coisas para o lado positivo sempre. Essa pandemia trouxe para a gente a evidência de que é possível fazer as coisas de forma diferente e obter resultados, sim, também de forma diferente. Talvez os lucros não sejam os absurdos agora, mas é possível manter a sustentabilidade, preservar meu fluxo de caixa, criando canais de comunicação. Omnichannel é uma outra realidade que as empresas estão implementando. Então, como é que eu converso com as minhas relações a partir dessas novas possibilidades? Essas ferramentas estão aí para isso. Nós precisamos dar o passo para poder aprendê-las e inseri-las na nossa rotina também, né? Que isso vai ser importante para nós. Tá, então você realmente acredita que as coisas não vão voltar, né? Porque mudou mesmo para valer. E daqui para frente a gente vai ter um novo cenário. Quando a gente fala do ambiente corporativo e de tudo isso, muitas coisas vão se manter. E a gente vão seguir mudando, né? Eu digo. Uhum. Exatamente, exatamente. Agora, aí eu pergunto para você também, Nathalie. Você deve receber no seu consultório aí, enfim, mulheres, homens, cada um com seus desafios. Como é que você tem sentido e observado a percepção das pessoas com relação a essa nova realidade? Como é que você traz isso aí para o nosso debate aqui, com o olhar de psicóloga também, que atende esse público? A maioria das pessoas, assim, tem dois grupos. Tem um grupo que não se importa, assim, que não está tão preocupado. E um outro grupo que está muito preocupado, assim, então que a pessoa realmente entrou numa fobia. Sabe aquela coisa assim do sair de casa gerar muito desconforto, da pessoa realmente ficar extremamente preocupada de precisar jogar um lixo no corredor. Então e outras pessoas que na verdade não estão ligando, até às vezes não se importando, sei lá, mas tomando os cuidados, porque hoje eles são obrigatórios, né? Então acho que deixou de ser uma questão opcional. Hoje você não pode não fazer, né? É obrigado a fazer, mas o que eu percebo é isso, assim, tem esses dois grupos de pessoas. E as pessoas, elas estão muito preocupadas, sim, com o futuro. Então ninguém está vivendo o presente. Ninguém. Eu vou falar do meu trabalho, assim, né? Quando veio, eu já atendia online alguns pacientes, por exemplo, gente que mora em outro estado, enfim. Pouquíssimo, era a minoria, 2 pacientes online, um paciente que mudou para a Alemanha e quis continuar fazendo terapia, era uma coisa pontual, assim. E aí, quando veio a questão de que os atendimentos deveriam ser feitos de forma online, preferencialmente e tal, eu falei, nossa, como que eu vou fazer para atender as crianças online, né? Porque com a criança a gente sempre brinca na terapia. E aí eu tive que me reinventar. E o que eu inventei de brincadeira e de sessão legal não está escrito, assim. Então eu adaptei um monte de jogo, a gente fez outras coisas e eu fui buscando. Nossa, tinha aquilo que eu fazia, porque aqui a gente sentava, a gente pintava, a gente... e aí eu fui vendo como é que eu podia levar isso para o online de um jeito para ficar divertido e que eu tivesse conteúdo, né? Conteúdo de sessão, que fosse algo significativo, que não fosse só... Porque a terapia não é entretenimento. Então, a gente não tá para entreter a criança, a gente tá para trabalhar com a criança, né? Então, eu precisava ter atividades que realmente
tivessem um significado, que não fossem atividades vazias e que, ao mesmo tempo, eu conseguisse manter aquela criança durante o tempo de terapia ali, motivada, focada, enfim, como ela fica aqui, porque é com um monte de brinquedo, enfim, a criança ela se absorve naquele universo e ela fica, faz a sessão assim numa boa. Às vezes é mais difícil de encerrar a sessão do que de manter. E no online não, né? Porque a gente tem uma perda de atenção e assim, a gente tem crianças mais velhas que são mais fáceis, mas tem criança de 5 anos. Então, foi uma readaptação mesmo, assim, e ver que era possível, de verdade, romper fronteiras, sabe? Se reinventar, Exato. assim. Porque se fosse antigamente alguém me pedisse um atendimento para uma criança de 5 anos online, eu ia falar, não dá para fazer. Não tem como, tem que ser Exatamente. presencial. E você percebe os resultados, né? Porque é só uma questão de adaptação. As empresas têm feito também, trazido novas formas de se relacionar com as suas bases, né? Não só com seus clientes, mas com seus colaboradores, enfim. Essa realidade, realmente, ela não tem volta. E se tiver, talvez nós vamos querer que ela volte a ser o que era? Essa é uma outra pergunta também, né? Como é que a gente consegue fazer diferente daqui para frente, tendo mais qualidade de vida, se sentindo melhor, né? É possível você entregar o seu melhor a partir de bases tecnológicas? É possível você equilibrar o seu tempo, estruturar melhor, porque algumas coisas que a gente percebeu também no ambiente corporativo, logo no começo da pandemia, em primeiro lugar, as questões de infraestrutura. Ninguém está habituado a lidar com a tecnologia. Sinais de conexão de infraestrutura no nosso país não são dos melhores, então a gente teve que lidar com essas adversidades. A gente sofreu isso aqui no começo da nossa live. Outro dia eu tive uma outra live também que eu tive que gravar porque eu não conseguia conexão de jeito nenhum. Então são alguns desafios que a gente tem que superar, mas é possível se adaptar, né? É uma questão de realmente a gente mudar e a gente querer. Né? A sociedade está passando por isso, as empresas estão passando por isso, os profissionais liberais estão passando por isso. E é uma questão de mudança de cultura, de postura e de olhar para o mundo mesmo, repetindo a máxima. Né? E a grande pergunta é como é que a gente quer, a partir de agora, lidar com isso? Para que a gente possa realmente sentir os benefícios, né, de novas coisas nas nossas vidas. Olha as vantagens que a gente está tendo. Eu nunca fiquei tanto tempo assim com meu filho. Eu faço as refeições com ele, eu consigo acompanhar melhor na escola. Claro que não é uma coisa fácil, tem dia que eu estou enlouquecida, tem dia que a gente não consegue dar atenção porque temos outras prioridades, mas como é que a gente reprioriza as nossas questões no nosso dia a dia, né? Eu estava acostumada a fazer 4, 5, 6 viagens por mês e ficar 3, 4 dias longe. Eu comecei a perceber que é possível entregar o mesmo resultado, aliás, melhor até, porque eu consigo conectar equipes do Brasil inteiro, gente fora do país, para tomar decisões estratégicas que talvez eu só conseguisse com uma agenda muito maior, mais para frente, com um custo muito maior. Então, não tem só o lado negativo, né, de você não ter o contato humano, mas isso também abre portas e viabiliza novas formas da gente fazer negócio, da gente se relacionar, de manter a equipe unida, né? E é claro que a gente tem que ter criatividade, né? No começo, como você falou, você teve que inovar para poder trazer o seu paciente criança para uma nova realidade. Você estava aberta a fazer o MVP, um mínimo produto viável e ir testando e melhorando. As empresas estão fazendo da mesma forma. Né? Então, a gente traz a esta realidade uma possibilidade de melhoria e vai tirando o proveito e conectando as pessoas num novo formato, tirando dessas pessoas o que elas têm de melhor sempre. É uma responsabilidade das empresas, principalmente dos RHs também, entender esse novo formato, apoiar as pessoas para passar por esse período de adaptação, mas também com esse olhar de que nós temos que entender que o mundo não vai voltar a ser o que ele era. E se voltar a ser, é um retrocesso, né? Essa é a minha visão. Acho que é nesse caminho que a gente tem que andar, né? E a cultura, a nossa cultura vai mudar também, né? Essa cultura da conexão direta, de você estar à distância de um clique da outra pessoa, do teu negócio performar por meio de plataformas, dos canais de comunicação e de interação. Hoje em dia é possível você comprar numa loja mesmo que ela esteja fechada.
né? A tecnologia, Verdade. ela permite que você faça isso, e isso te traz também a possibilidade maior de gerenciar melhor o seu tempo. Isso também te traz bem-estar, não só no ambiente corporativo, mas na sua vida como um todo. Então, acho que esse olhar positivo também ele é muito importante, Natália. Reunião também, né? Porque antes a gente fazia a reunião e a gente se deslocava, né? Sempre. Então, às vezes, eu moro na Zona Norte de São Paulo. E aí tinha que ir até a Zona Sul. Então, às vezes, para fazer uma reunião de 1 hora, eu tinha que sair com 1 hora e meia de antecedência e depois eu demorava mais 1 hora e meia para chegar. E com isso, assim, você perde uma tarde por conta de uma reunião, de um compromisso. E agora no online é 1 hora, né? Você vai, entra naquele horário, acabou, já que tá cada um Exato, e não precisa. Fora, assim, o exato. custo também, né? Porque gasolina, estacionamento, tudo isso que tinha, né? Que acabava estando incluso também, por exemplo, num serviço que você coloca, porque você fala, pô, vou ter que me deslocar até lá, eu vou ter que desmarcar minha agenda, vou ter que estar presente. Então, tudo isso envolvia um custo que agora a gente está conseguindo ver que não é necessário. Dá para fazer reunião Exato, com qualidade, né? exato. E eficiência também, você ganha eficiência, né? Não só a questão do tempo que você perde para se deslocar de um lugar para outro, você pode aproveitar e realocar esse tempo para algo mais importante, estudar uma nova estratégia, se aperfeiçoar um pouco mais em determinado assunto, assistir a uma live, sabe? Então, acho que é realmente importante que a gente também perceba todas as vantagens que é essa situação. A gente está acostumado a olhar sempre o lado ruim das coisas, né? Mas tem um lado bom também, que é importante, né? E você acredita, dentro da sua experiência, tá? E aí é uma opinião sua pessoal mesmo, assim, que quando um colaborador ele tá com um problema de ordem pessoal, é importante que ele fale disso para a empresa ou isso demonstra uma fraqueza? Então, vamos pensar em situações variadas. De repente, um problema de saúde na família que não é direto com ele, mas que de certa forma vai afetá-lo, sei lá, pode ser a esposa ou o marido, ou o pai, mãe, alguém próximo, ou então até mesmo uma questão relacionada a um divórcio, um litígio, algo mais complicado, assim. É bom ou é ruim o funcionário levar isso pro Eu acho que essa superior? questão do bom e do ruim é muito relativa, né? Eu acho que antes de responder essa pergunta, é importante refletir um pouquinho sobre qual é o papel do líder nesse contexto, né? Eu acredito sempre que relações se constroem com base em confiança. E a liderança, ela é fundamental. A presença da liderança e a conexão que ela tem, a relação que ela tem com seus liderados é fundamental para, inclusive, tirar dessas pessoas, desses colaboradores, o que eles têm de melhor. Então, ainda que você não fale, a percepção do seu líder, ela tem que estar aguçada, né? O líder, quem é líder tem que ter essa antena, conheça a sua equipe, saiba quem são as suas pessoas. E eu não estou dizendo que entrar na vida privada das pessoas, mas você vai perceber, porque somos um ser único, né? O problema que eu tenho na minha casa, ele reflete no meu trabalho, por mais que nós tenhamos inteligência emocional suficiente para separar as coisas, nos afeta. Seria hipocrisia dizer que não afeta. Então, é importante haver esse acolhimento, né? Porque a produtividade ela está intrinsecamente ligada, como a gente falou, ao seu bem-estar. Então, se eu não estou bem, às vezes por uma questão da qual eu não posso controlar, e que está, enfim, avessa à minha própria vontade, à minha própria escolha, mas se eu tenho um apoio, um acolhimento, eu sei que tem alguém com quem eu possa confiar para poder debater esse problema ou, de repente, estruturar algum tipo de solução, é importante para que a minha performance seja melhor também. Então, eu não vejo problemas em falar, mas está tudo interligado ao conceito da confiança. O quanto eu confio, né, naquele líder, o quanto aquele líder vai ser empático o suficiente para tratar a minha questão da melhor forma possível, né, para que eu possa me sentir acolhido. Então, tem os dois lados também. A proatividade de quem está sentindo o problema, levar isso ao conhecimento da empresa para que a empresa possa apoiar dentro das suas políticas e entender também se eventualmente ela puder fazer alguma coisa, e o próprio olhar da empresa dentro dessa relação mais humanizada que nós temos que ter no contexto da confiança construída ao longo dessas relações, né? Tá, então um estilo de liderança mais ideal
seria um líder voltado para pessoas e não tanto para tarefas? A liderança, na verdade, ela parte do pressuposto de que você só lidera pessoas, você não lidera tecnologia, você cria tecnologia, mas tudo é feito por meio das pessoas, né? Então, cada líder tem um estilo de liderança diferente, não existe um líder ideal. Existem, obviamente, as competências que a gente desenvolve e que as competências, sim, são desenvolvíveis, a gente pode não nascer com todos os skills, mas ao longo da nossa vida, se houver abertura, proatividade, esforço necessário para fazer o que precisa ser feito, os skills, as capacidades, as competências, elas são adquiridas. E sempre respeitando o estilo de liderança de cada um. Tem um líder que é mais controlador, que tem que aprender a delegar mais, a ser um pouco mais flexível. Tem o líder que é aquele líder trator, destruidor, essa pessoa tem que aprender a influenciar de outra forma, com comportamentos mais apropriados. Tem aquele líder que é oprimido ou que é vítima, que sempre terceiriza a decisão, ele tem que aprender a se autorresponsabilizar. Então, dentro desse contexto, é importante o autoconhecimento. Eu sou uma defensora do autoconhecimento, porque quanto mais eu sei como funcionam as minhas emoções, como eu consigo gerenciar os meus pensamentos para minha tomada de decisão, como eu estruturo a minha linha de pensamento para que eu procure sempre uma solução mais objetiva e mais positiva para as coisas, vai determinar o meu estilo e a minha conexão com as pessoas. Então, passa por isso. Entenda bem qual é o seu estilo de liderança. Quem é liderado, entenda qual é o estilo do seu líder, para poder lidar com ele melhor. E um outro aspecto interessante também que a gente costuma dizer nos ambientes corporativos, principalmente quando estamos trabalhando a cultura, Nathalie, é que existe muito foco para trabalhar os skills dos líderes. Os líderes cada vez mais têm sido demandados, né? E, enfim, a empresa exige, mas felizmente algumas têm programas de desenvolvimento de liderança, mas é muito comum nós entrarmos em alguns departamentos e algumas empresas onde o líder está ali tão despreparado quanto o liderado. Então, é necessário que isso seja diagnosticado também e essa pessoa ela seja treinada para poder performar e para poder desempenhar melhor o seu papel. E muitas vezes também o liderado não sabe como ser liderado, né? Então, terceirizam muitas vezes e acabam não desempenhando bem o seu papel porque tem um líder que tem um comportamento mais controlador ou uma pessoa mais executora. Então, é importante que a gente entenda esse contexto para saber como é que a gente performa melhor. Nunca terceirizar para o outro, né, a decisão do seu resultado. Então, se eu tenho um líder que não é um apoiador, como é que eu consigo me posicionar de forma melhor para que eu consiga entregar o melhor resultado? A mesma coisa o liderado. Se eu tenho se eu tenho um liderado que não está performando, como é que eu posso apoiá-lo como gestor de gente, que essa é a base da liderança, influenciá-lo, ajudá-lo, para que ele consiga dar o melhor de si? Então, passa por entender o ser humano, isso tem que ser genuíno, né? É preciso e é fundamental que esses laços eles sejam construídos com base na confiança. E a confiança nada mais é do que o comportamento que a gente demonstra ao longo das nossas relações. Todos somos dignos de confiança, mas a confiança ou o meu comportamento, ele aproxima mais da confiança ou gera desconfiança. Então, qual é a minha liderança? Qual é o meu estilo de liderança? Como é que eu sou vista pelos meus liderados? Da mesma forma, os liderados. Quem é o meu líder? Como eu me inspiro nele? Como eu dou o meu melhor dentro de um contexto onde todos somos humanos? A chave dessa nossa conversa de hoje do bem-estar corporativo é a questão da humanização das relações. A gente tem que partir deste princípio. Né? Não somos perfeitos, felizmente o mundo tem caminhado cada vez mais para a aceitação da diversidade, das diferenças, as pessoas não performam de forma igual, as pessoas não são iguais, as dores elas podem ser as mesmas em diferentes e diversos graus, mas cada um tem uma história, tem um DNA, tem uma forma de lidar com as coisas e isso precisa ser respeitado. E eu digo que respeitar não quer dizer ser complacente.
Significa enxergar o outro a partir do olhar do outro e ajudá-lo e apoiá-lo para que ele possa se desenvolver. Esse é o principal papel do líder. O líder, ele tem o papel principal de formar outros líderes. Essa é a premissa básica. Independentemente do seu estilo de liderança, é seu mistério, é a sua bandeira gerar sucessores, né? E para isso o líder tem que entender como ele funciona e trabalhar a sua inteligência emocional, que é o maior ativo que qualquer líder ou qualquer empreendedor ou qualquer pessoa pode ter hoje. Porque os hard skills que estão na moda, né? Os soft skills que a gente fala sempre, hard skills você aprende na sala de aula, assim, nos livros, sendo autodidata, assim, com conhecimento. Agora, soft skill, você também aprende, mas é preciso haver uma predisposição para se abrir para o humano, para olhar para você, virar o holofote para você se autoconhecer e, a partir daí, entender como é que você funciona e como você consegue acessar o melhor para entregar esse melhor para o mundo, né? Acho que esse é o olhar mais importante para a figura de um líder, né? Não sei como é que você vê isso, Nathalie, com o olhar de psicóloga. Eu gosto muito de Augusto Cury, né? Foi meu mestre. E ele fala sempre que a base da inteligência emocional é essa. Você conhece as pessoas e você trabalha as pessoas por 3 pilares. Como você lida com as emoções, filtrando os estímulos estressantes e gerenciando seus pensamentos. Porque emoção a gente não controla. A gente só sente e dá sentido a ela, né? Então, o que você faz com tudo isso define o seu comportamento. E o seu comportamento define as suas relações e a sua trajetória e o seu posicionamento, né? Eu gostei demais da questão do líder, assim, é até, né, lindo de ouvir, porque é realmente isso, né? Tem algo maior ali por trás, né? Uma figura de importância enorme. Quando a gente escuta isso, talvez você ganhe, então, consciência da importância que é um líder, né? E do papel que ele faz. Mas, para mim, entra um pouco no mesmo âmbito daquilo que a gente falou da situação atual. Porque em nenhum momento você falou em mudar o funcionário ou mudar o líder. E sim trabalhar com aquilo que já se tem, do jeito que é. E, na verdade, isso é empatia, né? Empatia não é a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas é justamente, né, entender que você não é o outro e dentro daquele contexto, como aquele outro é, que ele seja, né? E respeitar isso. Excelente. Então, Excelente. é totalmente diferente. Então, para mim, assim, eu acho ideal de verdade, porque é isso, né? É você trazer para si a responsabilidade e não culpar o mundo. E não assim, o meu chefe ele é muito chato, ele é muito bravo, ele é muito... se opõe demais. Então, sabendo que ele é assim, como que eu vou fazer para que eu consiga ter acesso, para que eu consiga dar resultado, para que eu consiga... Qual que é a parte dele que eu admiro? Eu adorei quando você falou isso, né? O que me inspira? Porque eu acho que é isso, né? As pessoas, elas têm qualidades e outras qualidades que outras pessoas podem julgar como não qualidades, mas aí depende muito do contexto. Porque às vezes algo que não é bom para um contexto é ótimo para outro, né? Quando a gente fala em perfil psicológico, às vezes é diferente, né? Uma pessoa introvertida. Às vezes depende, é ótimo. Do que a gente está falando, necessariamente? Cada um tem seu valor, né? Não tem certo, né? Assim, são pessoas. Não tem certo, não tem errado, não tem melhor, nem pior. Tem o que a gente faz com tudo isso, né? E é o que você falou, é justamente isso. O ser humano, ele busca as suas referências. É importante que a gente tenha referências, né? É importante buscar essas referências. Só que a gente nunca reflete a respeito de que referência eu quero ser para os outros. Qual é o impacto que eu estou gerando na vida do outro, né? Como eu quero ser visto? Será que eu estou realmente fazendo o que eu posso fazer? Eu estou terceirizando a responsabilidade sobre aquilo que eu quero para a minha vida? Essa é uma reflexão profunda que a gente ficaria horas aqui falando a respeito, mas é importante a gente entender onde a gente está inserido. Quais são as nossas referências? Quais são os nossos mentores?
em quem a gente se inspira e principalmente como a gente inspira os outros, como a gente influencia os outros, como a gente toca a vida dos outros, como a gente invade a casa dos outros, qual é a palavra, qual é a mensagem clara, objetiva, transparente, sem agenda oculta. Isso gera confiança, e a confiança gera ambientes mais saudáveis, gera bem-estar, faz com que as pessoas tenham vontade de ouvir, vontade de estar junto, ainda que virtualmente, vontade de trabalhar em conjunto, vontade de construir algo comum, né? E isso é muito sutil, e passa justamente para a gente, de novo, voltar à essência da conexão humana. Tudo são relações humanas. Os negócios são feitos de pessoas e para as pessoas. E a gente não pode esquecer disso. Nossa, Marcos escreveu aqui que ficaria horas escutando. Obrigada, viu, Marcos, pelo elogio. A gente fica muito feliz. Obrigada, Marco. De verdade. É um bate-papo fluido, né? E a participação do pessoal é importante. O pessoal só mandou palminha até agora, mandou coraçãozinho, mas a gente sabe que vocês estão aí, isso que importa. E tem uma dinâmica que talvez você conheça, que se faz bastante, que é justamente isso, né? De você pensar. Ela é um pouco forte, assim, mas ela fala sobre quando você partir, qual é o legado que você quer deixar. Eu sabia que você conhecia, porque mexe muito, né? E eu já vi bastante gente falando sobre a aplicação dessas dinâmicas dentro de ambientes corporativos. Mas eu acho que o intuito é justamente de trazer essa reflexão. Exatamente, exatamente. Eu gosto mais daquela que fala, bom, converse com a sua versão com 80 anos. O que a sua versão aos 80 anos diria para você fazer diferente agora, né? Mas eu acho que existe uma forma muito mais simples da gente avaliar o nosso dia. É ficar no presente e fazer a seguinte pergunta: o que eu posso fazer melhor hoje? Que vai fazer a diferença hoje? E que dependa só de mim, não dependa do outro. Quando a gente se conecta com isso e pratica a gratidão e percebe que a gente ainda tem passos para evoluir, mas a gente precisa dar um passo de cada vez, isso acalma, isso nos traz alívio, nos traz um pouco mais de paz, né? E fica mais fácil você lidar com tantos desafios hoje em dia, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão todos os dias, não é só na hora que a gente tem um problema, na hora que vem uma pandemia, na hora que vem uma situação adversa com a qual a gente muitas vezes não sabe lidar, mas olha para si um pouco, né? E veja o impacto disso para você e como você também pode impactar os outros, né? Para a gente não ficar igual o telefone sem fio, passando as má notícias ou os maus comportamentos, né? E o que mais me deixa feliz é que o mundo está mudando, as pessoas estão mais abertas para trazer isso, para discutir isso, o aspecto da empatia, da vulnerabilidade, da inteligência emocional, do coletivo, né, de fazer alguma coisa que tenha valor não só para pequenos grupos ou interesses individuais, mas como isso pode ser escalonado para a sociedade, para o bem-estar comum. Eu acho que as empresas, por isso que a gente fala muito, e eu trabalho muito, felizmente, eu sou muito privilegiada em trabalhar com empresas que valorizam o capital humano, né? O maior capital, o capital mais valorizado nas empresas que eu atuo, felizmente, é o capital humano, né? Então, é um ativo importante e eu acho que é nesse aspecto que a gente tem que dar foco sempre, né? Perfeito. Muito Nossa, bom. eu adorei. Foi um bate-papo sensacional. A gente tem aqui só 2 minutos para encerrar, mas eu quero muito, muito agradecer, dizer assim que, olha, foi muito melhor do que eu imaginava. Assim, eu acho que foi uma lição de vida não só para empresas, para pessoas, mas para todo ser humano. Assim, acho que todo mundo que assistir essa live vai poder se beneficiar, porque vai ter uma palavra para si aqui, mesmo que você não esteja num ambiente corporativo. Acho que os ensinamentos que você trouxe, eles são para todos. Fico feliz em ter podido estar com vocês aqui. Foi uma delícia, Nathalie, também aprender com vocês. E me chame sempre que quiser. Vai ser um grande prazer estar aqui com vocês de novo. Tá bom, obrigada mais uma vez. E obrigada para todo mundo que assistiu. Perfeito. Beijo, gente. Tchau.